Conhecida em alguns países como a dor do suicídio, na literatura científica documentada como a dor mais excruciante que o ser humano pode experimentar, a gente precisa entender que nem toda dor orofacial é decorrente de uma neuralgia do trigêmeo, tá bom? Então o nervo trigêmeo tem 3 ramos, né? O ramo V1, V2 e V3. O ramo V1 é o ramo oftálmico, que inerva a primeira parte da cabeça. O ramo V2 é o nervo maxilar, que inerva a parte do meio, e o nervo mandibular, que inerva a parte de baixo. Por isso, a propagação da dor orofacial pode ter delimitações neuroanatômicas específicas na região da face, e o paciente precisa relatar isso. Comumente, a neuralgia do trigêmeo acontece em apenas um lado, frequentemente mulheres, e quase sempre, estatisticamente, mais do lado direito do que do lado esquerdo. É muito raro que essa dor seja bilateral, e a gente tem alguns tratamentos conhecidos como efetivos nesse quadro. Então a gente precisa fazer uma diferenciação se essa dor é aguda ou crônica, porque esse quadro de dor acontece, na maioria das vezes, em pacientes acima de 60 anos. Então existe uma hipótese de uma compressão vascular, onde um vaso estaria pulsando e comprimindo o nervo trigêmeo, no forame oval e por aí vai. Existe uma hipótese de doença degenerativa desmielinizante, como por exemplo a esclerose múltipla. Então um dos primeiros sintomas de esclerose múltipla pode acontecer com dor orofacial por causa de uma neuralgia do trigêmeo, porque o fio do nervo é encapado, vamos dizer assim didaticamente, por uma bainha que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha de mielina pode se degenerar pelo próprio envelhecimento, por uma condição anatômica. O fator genético é muito raro, mas acontece, ou por uma doença desmielinizante, como eu acabei de falar, e esse fio dá um curto-circuito. Então você vai ter um quadro de dor facial intensa, aguda, que vai e volta, que aparece e some. E aí o que acontece? Muitos pacientes procuram tratamentos extremamente equivocados, e quando tomam remédio a dor some, só que a dor já ia sumir porque era um quadro típico da neuralgia do trigêmeo. E aí esse vai e volta da dor, com um quadro extremamente intenso e incapacitante, pode fazer com que você passe de 3 meses tendo isso e se torne uma dor crônica com um componente de alteração de processamento do sistema nervoso. E aí eu vou responder a outra pergunta que chegou aqui, que é sobre neuromodulação, né? Então muita gente acha que neuromodulação só acontece através de máquinas sofisticadas, como por exemplo o TDCS, eletroestimulação transcraniana, por exemplo, eletroestimulação magnética. E não necessariamente a neuromodulação vai acontecer somente com esses recursos super tecnológicos, tá? Muitos pacientes já chegam com procedimentos nas costas, como por exemplo radiofrequência pulsada, como compressão por balão, tentando fazer uma inativação daquele nervo cirurgicamente, sem tentar a fisioterapia de cabeça e pescoço, né? A fisioterapia orofacial, fisioterapia musculoesquelética ou até mesmo a fisioterapia especializada em dor. Os próprios fisioterapeutas que têm especialização na área de ATM, de articulação temporomandibular, podem gerenciar muito bem esses casos com auxílio de medicações. As medicações, na maioria das vezes, são anticonvulsivantes, com a oxcarbazepina e a carbamazepina como tratamentos prioritários, que podem serem elevadas de dose pelo seu médico assistente, que está te acompanhando. Como você já pode ver na minha explicação, não existe a hipótese de você ter neuralgia do trigêmeo e tratar somente comigo, somente na fisioterapia. Você precisa estar com um médico, que geralmente é neurologista, né? Você precisa estar com um médico para ajustar as doses de medicação. Só que o que acontece? Muitos pacientes vêm usando essa medicação há muito tempo, aumentando dose porque o efeito vai sendo perdido, e aí as custas da inibição da dor do trigêmeo têm sido relatadas com muitos efeitos colaterais, como por exemplo perda de memória, fadiga, sonolência excessiva, náusea, né, ânsia de vômito e por aí vai. Então o médico ele precisa estar ligado e estar em constante acompanhamento com o paciente para saber se o benefício está superando o risco. Se essa melhora está sendo proporcionada pelo remédio com muito efeito colateral, vale a pena você trocar a substância com seu médico e investir na fisioterapia, porque a fisioterapia vai fazer a tal neuromodulação. A fisioterapia, ela vai agir com técnicas manuais, com técnicas de acupuntura, com técnicas de exercício, para agir no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, por si, vai liberar analgésicos internos, que a gente chama de opioides, que a gente chama de endocannabinoides, de dimorfinas, e vai reduzir o seu perfil neurológico. O que a gente chama de perfil neurológico? Você pode ter um perfil pró-noceptivo, que é um perfil que vai sentir muita dor, e um perfil antinoceptivo, que é um perfil que vai combater a dor de forma mais eficiente. Não existe a hipótese de você não estar fazendo exercício se você tem uma condição extremamente incapacitante como essa. Não existe a hipótese de você não estar com um psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, porque, comumente, o paciente começa a ter bruxismo, apertamento, quebra um dente, aí vai e coloca a placa. Aí a placa estimula o quê? Você a morder mais. Aí você tensiona mais ainda a musculatura de masseter porque você está mordendo mais. Caio, por que a placa você vai morder mais? Gente, fica em pé aí e pede pra alguém te empurrar pra trás, levemente. Quando a pessoa começa a te empurrar pra trás, o que acontece com o seu dedão do pé lá? Você começa a tirar o dedão do pé do chão, tentando fazer força no seu centro de gravidade para chegar pra frente. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Isso se chama reflexo de endireitamento. É um reflexo primitivo que a gente já nasce com ele. Se você estiver em pé e alguém te empurrar pro lado, automaticamente você vai fazer força pra desviar a pelve pra você não cair pro lado que a pessoa tá te empurrando. Na boca é a mesma coisa. Você tá mordendo, tá com apertamento, tá com bruxismo, tá colocando uma placa miorrelaxante, a placa ali vai forçar a sua ATM a morder mais e a tensionar cada vez mais a musculatura. Então, muito dentista passa essa informação baseada em achismo e não baseada em literatura científica. Então, o paciente tende a ter mais apertamento e a dor que era orofacial por causa do trigêmeo começa a ser confundida com a dor miofacial generalizada. Então, a gente precisa ter essas pequenas diferenciações para dar o tratamento mais assertivo ao paciente. Indo na raiz do problema, se o paciente tem bruxismo, tem apertamento, tem dor orofacial e tem neuralgia do trigêmeo, basicamente esse paciente tem ansiedade generalizada, porque o bruxismo é um apertamento derivado de um nível de ansiedade. Esse nível de ansiedade está diretamente ligado a uma projeção
projeção catastrófica de futuro, medo de que algo vá acontecer. Então, como você pode ver, não adianta estar só na fisioterapia e estar só com o remédio do médico do neurologista. Você precisa estar com um psicólogo também. Na fisioterapia, a depender do caso, se a gente vai classificar o paciente como, por exemplo, um bloqueio de movimento temporomandibular, o tratamento vai durar 3 meses. Se o paciente vai entrar com uma dor neuropática, né, um tipo de dor neuropática, que vai responder a anticonvulsivante, a gabapentinoide, a muito exercício físico e as técnicas de terapia manual, esse tratamento deve durar mais ou menos 6 meses. E se o paciente for enquadrado numa síndrome dolorosa crônica, episódica e recorrente, com muitos escapes, esse tratamento pode durar até 1 ano. Geralmente os pacientes que chegam pra gente já chegam com dor há mais de 5 anos. Então não fica com essa historinha de que demora muito o tratamento, porque você já tá com dor há muito tempo.